Project Zellweger foi publicado originalmente entre 1983 e 1984. Então teve um longo intervalo e o capítulo final saiu só em 2007. Essa HQ é assinada pelo Timi Moril, que na verdade é um pseudônimo do Takaya Yoshiki, o autor do Guyver. E tem um motivo para ele ter assinado com pseudônimo, que é um certo inconveniente de ter essa obra no currículo, que logo mais vocês vão entender o porquê. A premissa de Zellweger é que o Atsuki Masaki, um estudante que está junto com o pai dele, no leito de morte do pai dele, e a última coisa que o pai dele diz antes de morrer é que o Zellweger não deve despertar. E ele não faz a menor ideia do que é o Zellweger. O Masaki é um estudante, um adolescente meio inútil, sabe? Aquela pessoa que não sabe o que é da vida, não sabe o que fazer. Uns dias depois do pai dele morrer, uma aluna é transferida para a escola dele, que é a Rimuru Miko, e a Miko convida o Masaki já no primeiro dia de aula para ir na casa dela para conhecer o pai dela, que é o Dr. Rimuro. Quando o Masaki conhece o Dr. Rimuro, o Dr. Rimuro conta para ele que na verdade ele é adotado. O pai do Masaki, o Dr. Akitsu, na verdade adotou o Masaki. E o Dr. Rimuro sabe a verdadeira origem dele. O Dr. Rimuro conta que ele próprio, o pai do Masaki, um outro cientista, o Dr. Wakatsuki, trabalhavam por uma organização secreta, uma espécie de monarquia tecnológica que existe secretamente numa base submarina, e que eles estavam construindo um exército de robôs classe Z. Os robôs classe Z são uma referência óbvia ao Mazinger Z, que são mechas tripuláveis gigantes de combate. E os três estavam construindo o Zellweger para essa organização, que é o mais poderoso mecha que já existiu. Só que eles tentaram trair a organização e não entregar essa arma, porque com o Zellweger eles iam poder conquistar o mundo, e fugir com o Zellweger. E nessa fuga, o Dr. Wakatsuki morreu. E o Dr. Rimuro e o pai do Masaki, cada um deles fugiu com um dos embriões desenvolvidos para serem compatíveis para pilotar o Zellweger. O Dr. Rimuro conta para o Masaki que o Zellweger, a arma mais poderosa já criada pela humanidade, só pode ser pilotada por ele e pela Miko juntos, porque ele foi construído de uma forma que é sincronizada com as características genéticas específicas dos dois. E ele conta que essa organização descobriu que ele está no Japão e logo vai enviar um exército de mechas para matar ele e destruir tudo que tiver em volta. Então ele quer que o Masaki e a Miko pilotem o Zellweger contra os robôs que vão ser enviados por essa organização. E a princípio o Masaki, esse adolescente que não sabe o que fazer da vida e que renega tudo, não quer se meter nessa confusão e se nega a pilotar o Zellweger. E eles entram na discussão, entre no robô, e o Masaki não quer. Só que quando os primeiros robôs da organização começam a chegar, o Masaki e a Miko acabam indo pilotar o Zellweger para lutar contra eles. E a história se desenvolve com essa organização enviando cada vez novos mechas para tentar destruir ou capturar o Zellweger. E elas são liderados a princípio por um general, e mais pra frente aparece o grande imperador dessa organização, que eles são uma monarquia tecnológica. E esses robôs são enviados sistematicamente, e o Masaki e a Miko pilotando o Zellweger para enfrentar esses robôs. E a sacada aqui é que o Dr. Rimuro está doente, e ele logo vai morrer, ele sabe disso, que ele está morrendo, que ele está correndo contra o tempo. Só que conforme o Masaki vai pilotando o Zellweger, ele acaba tomando umas decisões um pouco contraditórias. Ele acaba ficando mais violento, mais agressivo, ele acaba sendo cruel às vezes, e depois ele se dá conta por que ele foi violento, por que ele foi cruel daquele jeito. E aos poucos esses comportamentos divergentes do Masaki vão comprometendo cada vez mais o modo de agir dele. Até que em algum momento percebem-se que o Masaki não é mais o Masaki, e ele revela que na verdade ele é o Dr. Wakatsuki. O que aconteceu foi que o Dr. Akatsuki não só traiu a organização junto com os colegas dele, como ele planejava trair o próprio Dr. Rimuro e ficar com o Zellweger para ele, e usar o Zellweger como uma arma de dominação global por ele próprio. Só que ele estava ferindo e morrendo, e ele usou uma tecnologia que ele desenvolveu para se transformar de novo no embrião. Reverter a forma embrionária, mas garantindo que as memórias dele permanecessem gravadas na estrutura genética desse embrião. E ele estava tendo um caso com a esposa do Dr. Rimuro. Então não só ele foi transformado em embrião, como a esposa do Dr. Rimuro também. Então o Masaki ele tem que lidar com o fato que não só ele não nasceu de uma forma convencional, ele foi criado em laboratório para pilotar o Zellweger, como na verdade ele se desenvolveu a partir do Dr. Wakatsuki convertido em embrião. E a Miko é a esposa do Dr. Rimuro, que também havia sido convertido na forma de um embrião, para ser compatível com o Zellweger. Só que a diferença é que a Miko se desenvolveu de um embrião sem ter nenhum traço da pessoa original que aquele embrião foi. Já o Masaki,
o Dr. Wakatsuki colocou implantes nele para ele recuperar a memória e recuperar a personalidade dele. Então o Masaki tem que lidar com o fato de que existe uma outra pessoa dentro da mente dele, dentro do corpo dele, e aos poucos, o Dr. Akatsuki, que é uma pessoa escrota, ele é absurdamente egoísta, cruel e ganancioso, e aos poucos ele vai assumindo o comando do corpo do Masaki. Então o Masaki tem que lidar com o fato de que ele está perdendo o controle do próprio corpo dele para outra pessoa, e ele vai deixar de ser ele para outra pessoa surgir no lugar dele. E essa pessoa que ele vai se tornar é uma pessoa horrível. E o que tem de bacana em Zeoranger? Primeiro são os desenhos dos mechas, né? O desenho do Chimi, que na verdade é o Takaya, são extremamente elaborados com essas batalhas de mechas feitos com detalhe, que é uma técnica que está se perdendo. Quem acompanha animes de mecha, por exemplo, deve ter percebido que os animes de mecha, eles cada vez mais estão sendo feitos através de CGI, de forma 3D. Isso tem acontecido porque o desenho de mechas é uma coisa que está se perdendo no Japão. Atualmente, a Sunrise é o último estúdio que ainda tem uma equipe especializada em animação de mechas 2D, e eles são quase todos animadores já velhos, o pessoal que trabalha com Gundam há anos, e eles têm um sério problema, como os outros estúdios têm, que é que não tem a formação de novos desenhistas especializados em mecha. Então isso é uma das coisas que tem contribuído bastante para a transição para o 3D. Os novos animes de mecha têm sido feitos todos em CGI, não só porque é mais rápido, porque também falta pessoal qualificado para fazer animação 2D. E o Takaya é um cara que ainda manja dessa tradição, né? A maior parte do mangá foi feita em 83, 84, essa última parte que eu estou mostrando aquela de 2007. Esse detalhismo naturalista no desenho das máquinas é muito bacana. E outro elemento forte em Zeoramer é que ele dá uma continuidade à tradição dos Real Robô, que é aquela tradição de mechas que surgiu pós Mazinger Z. Tanto que no mangá que eles chamam esses mechas gigantes de combate de robôs classe Z. Uma referência ao Mazinger Z, né? Como ele criou essa noção dos mechas tripuláveis que vão formar a tradição do Real Robô a partir ali dos Gundams. E o que ele discute é uma coisa que o Mazinger Z também já discutia, e que vários outros mangás dos anos 70 vão tratar, que é o legado dessa tecnologia. Uma coisa que eu falei no vídeo sobre o Mazinger Z, que é sobre como a juventude do Japão pós-guerra herdou toda uma ciência voltada para questões bélicas militares, e eles têm que se virar e descobrir o que eles vão fazer com aquilo. E no Zeoramer, essa questão da herança é forte, né? Porque o Masaki, ele é filho de um cientista que trabalhou nessa organização para desenvolver armas, robôs para dominar o mundo. Na verdade, ele descobre que ele não é filho biológico, que ele foi criado especificamente por um cientista para pilotar o Zeoramer, que é um mecha que é a arma mais poderosa que já existiu. Ele foi criado especificamente para aquilo, a função dele existir é manejar uma arma, e o fato de que ele herdou isso de um pai biológico, que na verdade é ele próprio. O pai dele é um sujeito que se transformou em embrião e virou ele. E deixou para ele de herança um destino do qual ele não pode escapar, que é deixar de ser ele próprio e se tornar um avatar do próprio pai no manejo dessa arma. Mas mais do que isso, ele vai levar esse problema um pouco adiante, que é uma discussão que também é forte em vários mangás dos anos 70, que está associado com uma ideia de instrumentalização do sujeito. É uma coisa que vai estar presente no Mazinger Z, vai estar presente em outras obras do Nagai, obras do Shinomori e de outros autores ali dos anos 70, a ideia do sujeito que não tem direito de ser uma pessoa para ser um instrumento, aquelas pessoas que são criadas, desenvolvidas para ser usadas como arma. E isso tem relação com uma ruptura que aconteceu ali na juventude japonesa por influência da contracultura, ali no final dos anos 60, durante a década de 70. A questão é que o conceito tradicional japonês de moral é um pouco diferente daquele ocidental. Existe uma ideia forte de que o moral, a conduta correta a se seguir, é a de que os sujeitos devem cumprir os papéis que a sociedade espera que eles cumpram. E desviar dessa conduta, desviar de cumprir os papéis que esperam que um sujeito cumpra, é isso que é uma conduta reprovável. Então a gente vai ver várias narrativas japonesas que tratam desse tema. Se a gente pensar nas histórias de samurai, quantas histórias de samurai tem um personagem que ele tem uma função a cumprir, ele tem uma missão, que pode, sei lá, ser resgatar alguém, pode ser se vingar de alguém, seja o que for. E ele, para cumprir essa missão, às vezes ele tem que matar inocentes, ele tem que passar por cima de pessoas. E esse personagem não se preocupa tanto com isso. Aquele lance forte do dever na tradição samurai. É menos reprovável matar um inocente do que abandonar a missão, do que abandonar a tarefa que foi designada para ele. E tem várias histórias, não só sobre os samurais, mas como
posteriores que vão tratar de dois personagens que têm missões específicas que eles precisam cumprir, que esperam que eles cumpram, que eles receberam de um superior hierárquico ou que a sociedade espera que eles cumpram, e essas missões são antagônicas. Então é impossível que as duas sejam realizadas simultaneamente. Então são pessoas que eles não têm nada um contra o outro, não tem nada pessoal, mas para cumprir o meu dever eu vou ter que te eliminar. E tudo bem. Então a ideia de que o mais importante é cumprir os papéis que se esperam. Também a gente vai ter outras narrativas que falam sobre mulheres que fazem parte de famílias que têm uma importante posição política e desde criança elas foram destinadas a se casar com alguém, com um casamento arranjado, e elas têm que lidar com o fato de que, apesar de elas não quererem aquilo, elas não podem dizer não, porque toda a família, todo o clã, toda a sociedade delas esperam que ela faça aquilo pelo bem da comunidade. Então um valor forte de sacrificar pelo bem da comunidade. Inclusive no sistema jurídico japonês, antes da restauração Meiji, não se existia a ideia de responsabilidade personalizada. A responsabilidade era sempre coletiva. Era uma família que tinha uma responsabilidade sobre alguma coisa. E se um membro da família cometesse uma infração, a família toda poderia ser punida. Também tem casos de responsabilidade coletiva que são em torno de uma comunidade. Por exemplo, se alguém numa vila comete um crime, o chefe da vila também é punível pelo crime. E os vizinhos daquela pessoa também eram puníveis porque eles tinham um dever moral de vigiar os vizinhos e cuidar para ver se ninguém em volta deles estava cometendo nenhuma infração. Então a ideia de que se um fizer uma coisa errada, todo mundo em volta vai ser castigado por aquele erro. Então tem uma longa tradição de uma pressão muito forte sobre os sujeitos japoneses em que eles devem cumprir os papéis que esperam deles e eles devem se sacrificar pela comunidade. Então o cara tem que abrir mão dele próprio pelo bem da comunidade, e se ele tiver que se destruir pelo bem da comunidade, ele tem que fazer isso. E ao mesmo tempo que isso pode ter contribuído para uma noção japonesa de bem comunitário, de que as pessoas devem se ajudar e de pensar no outro e de agir pelo bem da sociedade deles, ao mesmo tempo isso cria uma pressão enorme sobre o indivíduo. Sujeitos que crescem e vivem com a sensação de que eles não têm direito a uma dimensão subjetiva. Eles não podem pensar no eu, eles não podem pensar neles próprios. Eles têm que sempre estar em função da comunidade. E isso foi usado como instrumento de propaganda do governo japonês durante os anos 30 e 40 na Segunda Guerra Mundial. O totalitarismo japonês se aproveitou dessa ideia do sujeito se sacrificando pelo bem da comunidade para colocar os caras no exército para defender o projeto imperialista totalitário japonês na década de 30 e 40. E o que acabou acontecendo nos anos 60, nos anos 70, com a chegada da contracultura e de outras ideias ocidentais no Japão, e também diante do fracasso que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses olhando, olha só a bobagem que as gerações anteriores fizeram. Começou toda uma movimentação de jovens que queria negar esses valores de responsabilidade coletiva, de abrir mão da individualidade pelo bem da comunidade. Então vai ter toda uma afirmação da individualidade nos anos 60 e 70. E isso vai acabar se manifestando nos quadrinhos. Então, esses personagens dos mangás dos anos 60 e 70 que vão insistir na pauta de eu não sou um instrumento, eu não sirvo só para cumprir um fim que alguém escolheu para mim, eu não sou um objeto para ser usado por alguém. Isso é um reflexo dessas ânsias dos jovens do período, que vai estar inclusive bastante presente no Mazinger. Vai aparecer como continuidade nos Gundams, as sociedades que criam tecnologia e se desenvolvem com objetivos militares e os jovens usados nessas guerras e que eles não querem fazer parte da guerra, mas eles têm um papel a cumprir nisso. E o Zeoramer, ele vai levar isso a um ponto um pouco além, porque essa negação do pai é ainda mais forte, porque aqui o Masaki, ele não só quer negar um propósito, uma função que o pai dele escolheu para ele, porque ele tem que lidar com o fato de que ele é o próprio pai dele. O Dr. Wakatsuki, ele se transformou no embrião, que virou um novo ser, que tem uma própria personalidade, mas o Masaki tem que passar por aquele momento que é comum em vários jovens, que é a negação do pai, o jovem se afirmar, olha só, eu não sou o meu pai, eu não tenho que repetir as coisas que meu pai fez e gostar das mesmas coisas que meu pai fez. Só que no caso do Masaki é mais forte porque ele é o próprio pai dele, e o Dr. Wakatsuki está dentro da mente dele, está lutando para dominar ele. E aos poucos o Masaki sabe que ele vai deixar de ser ele próprio, a personalidade dele vai desaparecer, porque a personalidade do Dr. Akatsuki vai tomar conta dele. Ele vai se tornar o pai dele por completo, e o pai dele é uma pessoa horrível. Então nesse ponto, o Zeoramer é interessante porque ele dá continuidade para algumas dessas questões do que aparece no Mazinger e em outras obras da tradição dos Real Robot, do Mecha, e leva isso um ponto adiante.
E pelo que eu falei até agora, vocês vão estar pensando, bah, que obra interessante. Só que não se enganem, porque não é. Zeoramer tem um sério problema, que é um problema muito grave, que meio que compromete toda a obra, que é o fato como ele lida da questão do abuso. A Miko, ela é criada para ser um objeto. O Dr. Rimuro condicionou ela durante todo o crescimento dela, desde que ele obteve o embrião, a existir em função dele. A Miko, ela existe para obedecer o pai dela, o Dr. Rimuro, e para pilotar o Zeoramer, e mais nada. A princípio, isso poderia servir como uma questão para discutir essa questão da objetificação. Só que aqui é um pouco mais grave, porque a Miko, na verdade, é a esposa do Dr. Rimuro, que foi convertida no embrião e voltou a ser criança e passou por todo o desenvolvimento. E ela não só sofre esse condicionamento mental, como ela sofre uma série de outros abusos ao longo da história. Porque para ela fazer parte da pilotagem do Zeoramer, a princípio o Takaya já parte de uma ideia bizarra, que é que ela precisa ter uma bateria implantada no útero dela. E ao longo da história, ela vai sofrer várias violências, não só físicas, emocionais, como sexuais. Tem várias cenas em que ela sofre estupro, e que ela é torturada, e que batem nela, e que humilham ela. E depois, quando o Dr. Wakatsuki assume o controle do corpo do Masaki, também ele vai torturar a guria de jeitos bizarros, assim. Mas não é uma vez, é uma coisa que se repete ao longo da obra. Então vai ter várias cenas gratuitas da Miko sendo estuprada e torturada e mutilada sem motivo nenhum para a história. Só para mostrar, olha como o Akatsuki é mau. Isso é tão repetitivo que a crítica que poderia se fazer a isso, a ideia da instrumentalização dos sujeitos, ela se perde. Porque ela deixa de ser uma crítica para virar fetiche. E é uma coisa assim que ela é tão banalizada que eu imagino que até alguém que goste de quadrinhos eróticos, por exemplo, não vai conseguir ler sem se sentir mal. Porque é um bagulho sádico e repetitivo. Eu imagino que para a pessoa ver essas cenas de uma forma tão explícita como elas são desenhadas e tão banalizadas, repetidas vezes, e achar interessante, os sujeitos têm que ter pelo menos algum tipo de distúrbio de personalidade, porque é um bagulho bem pesado mesmo. Pesado ao ponto de comprometer toda a obra, de toda a crítica do que tem interessante se perder no meio disso. Então uma leitura que eu definitivamente não recomendo, porque ela é perturbadora, ela é angustiante, ela causa repulsa na leitura. Tá, e se a obra é tão ruim assim, por que eu estou comentando ela aqui? Porque entre 88 e 89, a obra ganhou uma adaptação para animação. Foi lançado no formato OVA, que é feito direto para o mercado de vídeo, em 4 episódios. E a animação de Zeoramer, ela salva a obra. Primeiro que ela tira esse abuso com fetiche banalizado que tem na versão em quadrinhos. A Miko, na animação, ela também foi criada para seguir ordens e para pilotar o Zeoramer e para existir em volta daquele objeto, daquela função, só que sem a banalização do abuso, ou seja, é um papel no qual a personagem sofre um tipo de opressão, porque ela não tem o direito de ser um sujeito para funcionar como um objeto em função dos objetivos de outras pessoas, mas ela funciona ali com um papel crítico. Dá pra tu olhar aquilo e pensar, pô, essa guria tá sofrendo, tem um problema aí. E todos os outros personagens, eles são desenvolvidos de uma maneira mais profunda. Nessa versão, o Masaki, ele vive com a família dele. Em um momento, a família dele leva ele para uma organização militar, entrega ele é colocado numa cela e recebe uma maleta de dinheiro. E os militares dizem para ele, olha só, essa família que te criou todo esse tempo, eles eram só atores contratados, a gente pagou grana para eles te criarem e eles não dão a mínima para ti. Então já tem uma questão do Masaki com os pais dele, né? Ele confiava naquelas pessoas e aquelas pessoas só cuidavam ele por causa de dinheiro. E quando acabou o contrato, simplesmente pegaram a maleta de dinheiro deles e foram embora e dane-se pra eles. Então ele já vai sofrer por esse abandono que ele sofre dos pais. Daí ele é levado por uma organização militar que conta que nessa versão não tem o Dr. Rimuro e o Dr. Wakatsuki. É como se os dois personagens fossem um só. O Wakatsuki fugiu da organização com o Zeoramer, entregou para os militares japoneses e morreu. E ao desenvolver da história, o Masaki descobre que na verdade ele não é o Akatsuki transformado em embrião, mas ele foi criado em laboratório com o DNA do Akatsuki, e o Akatsuki sabia que ele podia morrer e implantou nesse embrião feito em laboratório a sua memória e a sua personalidade para ele ganhar uma segunda vida no corpo do Masaki. Então toda a questão da angústia do Masaki de saber que tem outra pessoa dentro dele, que é uma pessoa horrível,
que vai se sobrepor a ele e vai assumir o corpo dele, que ele vai se transformar numa pessoa idiosa, essa parte ainda permanece na história. Só que justamente a parte da banalização dos abusos, isso aí que é cortado. E do outro lado, os vilões também ganham um desenvolvimento muito melhor. Nessa versão, cada um dos pilotos dos mechas que são enviados para destruir os Eurheimer, que na versão em quadrinhos eles têm nome, eles têm características específicas, os mechas, mas os pilotos são anônimos. Nessa versão os pilotos têm personalidade e os pilotos cada um tem uma meta própria. Então tem todo um desenvolvimento de personagens na animação, desses oponentes do massacre, que no mangá eles são irrelevantes, eles são só figurantes. E em vez de um imperador, eles têm uma imperatriz. E essa imperatriz da organização, ao longo da história, ela descobre que ela também foi criada com o DNA do Akatsuki. Então o Akatsuki fez um jeito que, tanto se o Masaki e o governo japonês conseguirem destruir a organização usando os Eurheimer, ou se a organização essa militar conseguir dominar o mundo, existem dois sujeitos que estão em pontos chaves dessa disputa, que foram programados para em algum momento a personalidade do Akatsuki assumir o controle do corpo deles. Então o Akatsuki venceria de qualquer jeito, não importa qual dos lados ganhasse. E quem conhece a série já deve ter percebido que Evangelion não existiria sem Zeureimer. Zeureimer, a animação, é uma obra que influenciou muito o Anno na produção do Evangelion. Se a gente parar para pensar, a ideia de um guri que é renegado pelos pais dele, que é um guri meio inútil, que não faz nada, que não sabe o que é da vida, e que é convocado por uma organização militar para ele pilotar uma coisa que aparenta ser um mecha, porque só ele pode pilotar. E uma série de inimigos que são enviados sucessivamente, e ele não gostando de lutar, não gostando de pilotar aquele suposto mecha, tem que enfrentar aquelas criaturas. E o Anno Hideaki, que é o criador do Evangelion, ele tem uma característica muito forte na obra dele, um tema que é recorrente, aparece no Evangelion, aparece no Shin Godzilla e em outros, que é uma continuidade dessa rebeldia dos jovens dos anos 60 e 70. Se nos anos 60 e 70 a juventude não queria seus próprios pais, não queria se limitar a obedecer papéis que a sociedade tinha escolhido para eles, eles queriam se rebelar contra essa pressão social de cumprir os papéis, de fazer aquilo que a sociedade espera que eles façam. O Anno ele tem uma crítica muito forte aos jovens dos anos 90, que são os caras que conseguiram se libertar dessas pressões, mas eles não sabem o que querem. Então o Anno vai falar de como a juventude dos anos 90, e o Anno é um cara que vai ser muito crítico, né? Toda a cultura otaku, ela não sabe o que quer, ela não quer nada da vida, ela se tornou inútil, ela se tornou apática, ela não consegue fazer nada sem que mandem ela fazer. Eles não tinham ambições próprias, não tinham sonhos próprios, eles ficavam o tempo todo esperando que alguém mandasse eles fazerem alguma coisa. E se ninguém mandasse, eles empacavam. Então o Shinji no Evangelion representa isso. É aquele adolescente dos anos 90 que ele não tem perspectiva nenhuma na vida, ele não tem ambição, ele não tem sonhos nenhum, e ele não sabe o que fazer. E o desespero dele é que alguém mande ele fazer alguma coisa. Porque se alguém mandar ele fazer alguma coisa, ele vai saber o que ele tem que fazer. E essa característica do Shinji é herdeira do Masaki, porque o Masaki é exatamente isso, é aquele jovem que ele não sabia o que ele queria, ele não era nada, e chegam para ele e dizem, tu não tem nada, tu foi renegado por tudo, e tua única função de existir é pilotar esse robô. E ele tá tão desesperado por ser aceito, por ter um papel, que ele, tudo bem, vou pilotar esse robô, vou me sujeitar à função de ser um instrumento de alguém. Mesmo que seja um instrumento militar numa guerra da qual ele não acredita. O mesmo caso é a Are. A Are no Evangelion é uma pessoa que foi criada artificialmente por uma função, é aquela pessoa que ela não tem nem emoções próprias, ela vive como um objeto para fazer o que o Gendo manda para pilotar o Eva Zero. Ela não tem autonomia e ela foi condicionada desde pequena a não ter essa autonomia, que ela só existe em função daquele papel que esperam que ela cumpra. A Are é uma releitura da Miko, porque a Miko era exatamente isso. Ela foi criada pelo cientista desde criança para só obedecer a ele, para só servir a ele e para existir em função da pilotagem dos Eurheimer. É isso que é a razão dela existir. Então tem vários elementos do Evangelion que são releituras que o Anno fez dos Eurheimer. Ele pegou algumas propostas bem boas dos Eurheimer e conseguiu desenvolver elas por outro caminho, melhorando. Então, Evangelho não é uma série sobre mecha, né? É uma outra coisa. Ele tem uma leve aparência de que trata das questões do mecha. Só que os temas de Evangelho não são os temas das tradições do mecha. Mas o que tem lá de mecha é uma herança dos Eurheimer. E a gente consegue achar várias referências. Inclusive até o óculos que o Gendo usa no terceiro filme do Rebuild é uma relação com o óculos do Dr. Rimuro.
Então o Zeoramer como mangá eu não recomendo que vocês leiam, porque é um troço bem perturbador. Só se vocês tiverem muita curiosidade e muito estômago, porque não vai ser uma leitura agradável. Agora, a animação eu recomendo. A animação é bem bacana e a animação foi que influenciou muito mais o Evangelion do que o próprio mangá. Inclusive a animação do Zeoramer chegou a passar na TV brasileira, no US Mangá, aquele bloco que a Manchete tinha nas sextas-feiras durante os anos 90. Bom, e minha recomendação é essa, não leiam Zeoramer, assistam a animação. E por hoje era isso. Peço que curtam o vídeo, compartilhem, sempre ajuda bastante na divulgação. E obrigado e até o próximo vídeo.